Meu amado irmão, minha amada irmã, mais uma vez a palavra de Deus está aqui para lhe abençoar. E hoje, já no quarto domingo do tempo comum, o Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. A palavra de Deus vai dizer assim: entraram em Cafarnaum. Depois que Jesus chama os seus discípulos, nós vimos isso no domingo passado, a palavra Cafarnaum, Cafar, significa o quê? A cidade, a vila da consolação. Ou seja, Cafar, cidade, vila, Nahum, consolação. Então é a cidade da consolação. É uma cidade que Jesus ama estar. Em Cafarnaum sempre ele ficava na casa de Simão Pedro, porque é a cidade onde ele exerce a sua missão de consolar, de ser o consolador do seu povo. Jesus mesmo que diz: eu preciso ir para que venha sobre vós o outro Consolador. Se virá o outro Consolador, é porque existe um, e esse um é Jesus. Então ele é o Consolador, a cidade da consolação. E nós vemos isso lá em Isaías capítulo 40, versículo 1 a 2. Essa profecia de Isaías eu gosto muito, porque é uma palavra que me acompanhou nos inícios aí da minha missão, nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, quando eu comecei a servir a Deus no Ministério da Renovação, uma palavra que Deus deu para a equipe que orava, para me chamar, para ver se confirmava a minha vida naquele ministério, foi essa palavra de Isaías 40, quando o Senhor diz, versículo 1, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga, da mão do Senhor já recebeu por suas faltas o castigo dobrado. Então falai ao coração de Jerusalém, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga. Essa é a maneira de Deus consolar. Consolar, quem é o Consolador? É Jesus. Então Jesus é o Consolador, por isso que ele ia a Cafarnaum para ser o grande Consolador, aquele que diz com a sua missão que o nosso cativeiro terminou, nossa culpa foi paga, porque o Senhor pagou a nossa dívida. E consolar aqui no hebraico significa devolver para a pessoa aquilo que ela perdeu. E como que Jesus devolveu? A vida, devolveu para nós, através da sua morte, a vida que nós havíamos perdido. Então Jesus vai a Cafarnaum para ser o grande Consolador. E hoje, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, ele está entrando na sua Cafarnaum, na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua história, para ser o seu Consolador, para devolver a você aquilo que você perdeu, que é a própria vida de Deus, e anunciar para você que o seu cativeiro acabou e que a sua culpa, a sua dívida foi paga pelo sangue do Consolador, pelo sangue do Cordeiro. O seu ensinamento, olha o que diz a palavra. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Como bom judeu, foi à sinagoga no sábado, ali em Cafarnaum. Eu tive a graça de conhecer essa sinagoga, ali perto de uma sinagoga, perto ali da casa de Simão Pedro. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como que era o ensinamento? Como que era a boa nova de Jesus? A boa nova de Jesus, o ensinamento de Jesus, sua boa nova, consola libertando. Isso nós vemos lá no Salmo 119. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus para nós. Salmo 119, versículo 50, diz assim: isto me consola na minha miséria, a tua promessa me faz viver. Então, a palavra de Deus, lembra-te da palavra dada a teu servo, com ela me deste esperança. Então, a palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus é igual a uma promessa. Então, a boa nova de Jesus é uma promessa para nós. E ela nos consola e nos enche de esperança. Mas por que as pessoas ficavam admiradas? E dizia que ele ensinava com autoridade. Porque ele falava, segundo o Evangelho de João, qual que era a autoridade? O que dava autoridade a Jesus? João 15, fácil de decorar. João 15,
nos revela o que dava essa autoridade a Jesus. Por quê? Como que os rabinos, como que os grandes estudiosos da palavra de Deus, como que os fariseus, os escribas, como que esse povo, eles falavam na sinagoga da palavra de Deus. Eles falavam em nome de outros rabinos. Eram outros rabinos importantes que davam autoridade à sua palavra. Então ele dizia, eu digo isso em nome, segundo o rabino tal, que falou segundo o rabino tal, que falou segundo o rabino tal. Ou seja, essas pessoas que vinham antes e que já tinham falado, que eram pessoas importantes, que davam autoridade à palavra que estava sendo proclamada. Só que Jesus não cita nenhum antigo, nenhum rabino. Jesus fala em seu nome, Jesus fala porque ele é a própria palavra, então ele não precisa falar em nome de ninguém, ele é a própria palavra, e nós proclamamos a palavra que é ele, então a autoridade está nele. Mas o que dá essa autoridade a Jesus? É o que ele vai dizer em João 15:15. Então, eu fui abrir João, acabei abrindo Lucas. É João 15:15, que diz assim, o que dá essa autoridade a Jesus? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Então Jesus, o que dá autoridade a Jesus? Porque ele fala aquilo que ouviu do seu Pai e fala em seu próprio nome. É isso que dá autoridade a Jesus e não em nome de outras autoridades. E o que significa a palavra autoridade? Vamos ler. Olha. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um homem com um espírito impuro, e ele gritava, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros, que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade, porque o ensinamento de Jesus enchia de esperança e libertava e liberta o homem de toda a possessão diabólica e de toda a opressão do mal. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galiléia. Vamos compreender. Já expliquei, Jesus ensina com autoridade. E ao mesmo tempo na sinagoga tem um possesso, um homem possesso pelo mal, pelo um espírito impuro. A palavra autoridade, do latim audere, o que significa? Significa crescer, fazer crescer. Então tem como função essencial permitir àquele que exerce a autoridade, que exerce a autoridade, ele permite a pessoa que tem autoridade de ajudar ou facilitar alguém a se tornar ele mesmo. Homem inteiro, responsável pela sua história, uma sabedoria, uma verdadeira sabedoria, uma verdadeira autoridade autoriza o outro a ser autor de sua própria vida, ao invés de ser escravo de si mesmo, da sua própria história, de ser escravo das suas feridas, de se deixar determinado. Esse homem aqui estava determinado pelo diabo, determinado pelo espírito impuro, ferido, estava na sinagoga de corpo presente, mas não podia exercer a sua vocação, que era estar na intimidade com Deus, glorificar a Deus, elevar as suas mãos e adorar a Deus. Não podia, porque era escravo de si mesmo. Então, como eu disse, audere, autoridade permite o outro ser ele mesmo, autoriza o outro a tomar as rédeas da sua vida e não ficar patinando e ao mesmo tempo sendo escravo dos outros. Foi o que Jesus fez com esse possesso. Jesus o tirou da escravidão. Como eu disse, estava na sinagoga para exercer sua vocação, celebrar aliança com Deus todo sábado, mas só de corpo, pois o diabo lhe havia roubado o coração. Infelizmente, o diabo lhe havia roubado o coração e a alma. Jesus o devolve a vida, a liberdade. Jesus devolve para ele a vida, a liberdade, a vocação de homem, de poder glorificar a Deus. Aí está a autoridade de Jesus.
Então Jesus hoje entra na nossa sinagoga, Jesus entra na nossa casa, Ele entra na nossa vida, na nossa Cafarnaum, nos enche de esperança, nos consola, consolou esse processo, porque devolveu para ele aquilo que ele havia perdido, a própria liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse homem agora pode levantar os seus braços, louvar e adorar a Deus, que é a sua vocação. Para isso ele foi criado, para o louvor da glória de Deus. Foi criado para participar da vida de Deus. Hoje o Senhor está nos libertando, está entrando em nossas vidas, está expulsando o espírito impuro, o espírito mau, e com autoridade está nos autorizando a assumir as rédeas da nossa vida, a viver a liberdade dos filhos de Deus conquistada por Ele na cruz, para que assim nós possamos viver a nossa própria vocação no nosso estado de vida. É Jesus que ensina e anuncia a boa nova, que nos enche de esperança e nos liberta de todo o mal. Que o Jesus Consolador, que devolve para nós o que nos foi roubado, que devolveu para o processo a liberdade e a sua própria vocação, que foram roubadas pelo diabo, o Senhor também hoje quer devolver para nós a liberdade dos filhos de Deus. E que Ele lhe abençoe com o poder e a força do seu sangue redentor. Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo.